Oi, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje nós vamos pintar alguns olhos em aquarela. Mas antes que eu me esqueça, eu já gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e curtisse o vídeo. Eu tenho postado o vídeo toda quarta, praticamente certinho, e espero conseguir continuar assim, né? Sem nenhum bloqueio criativo nem nada do tipo. Então já se inscreve aí no canal para você não perder outros vídeos, né, de conteúdos que você talvez possa gostar relacionados à aquarela, relacionados a giz pastel oleoso ou até outras técnicas que eu possa estar trazendo para cá, tá bom? E qualquer coisa, sugestão de pintura, de vídeo, você pode também deixar nos comentários, que comentários são sempre bem-vindos. Eu tenho voltado a estudar algumas coisas básicas ou essenciais da aquarela, né? Porque muitas vezes a gente quer botar uma ideia no papel e pintar ela, mas a gente vai percebendo que nos faltam, né, alguns conceitos básicos. Então eu resolvi voltar muitos passos, né, nessa questão. E em vez de pular logo para fazer retratos, coisas mais complexas, eu quis pintar olhos, né? Porque quando a gente tá vendo um retrato, eu acho que uma das coisas que a gente mais consegue prestar atenção e mais, às vezes impressiona a gente, né? É o olhar que tá ali naquele retrato. Então eu pensei, em vez de fazer um retrato já para voltar a esses estudos, em fazer olhos, né? Tentar descobrir como que a gente consegue imprimir esse olhar, como que a gente consegue deixar esses olhares não realistas, né? Porque eu admiro muito pinturas e desenhos realistas, mas uma questão de transmitir realidade, né? Não ser realista, mas transmitir realidade. Como que eu conseguia fazer isso no olhar? Apesar de eu admirar pinturas realistas, eu sempre fui muito mais fã do semi-realismo, sabe? Então eu queria mesmo ver como que eu conseguia imprimir essa realidade em um olhar. Então eu resolvi fazer olhos, mais uma vez, em duas pinturas diferentes, porque eu sinto que eu aprendo bem melhor assim. Quando você estuda uma coisa e depois faz um exercício e aí você repete esse exercício, você consegue memorizar muito mais os passos que você levou para chegar ali, sabe? Então eu gosto de fazer mais de uma vez a mesma pintura, de formas diferentes, tentando acrescentar algo que eu não tinha feito na primeira. Então eu resolvi fazer dois olhos, né? Eu comecei de forma bem instintiva essa pintura, são desenhos de observação, né? Eu tinha ali do meu lado uma referência, eu posso até colocar aqui também, né? E apesar de eu falar que eu não queria fazer algo super realista, eu queria que fosse semelhante, eu queria que lembrasse aquele olhar, que lembrasse a vivacidade que tem um olhar de uma pessoa real, sabe? E não fazer só uma pintura meio blocada, meio dura, sabe? Quando a gente às vezes desenha um olho e ele parece que tá meio duro, sem vida, que não é o olho de uma pessoa. Então eu usei uma referência para fazer esses olhos e eu fui percebendo ali, né, já algumas nuances que tem num olhar real. A questão de que a parte branca do nosso olho, na verdade, não é branca, né? Ela pode ser meio acinzentada, ela pode ser meio azulada, ela pode ser meio avermelhada, amarronzada, dependendo da luz que está batendo nele. Então isso já de cara já foi uma coisa muito interessante que você percebe quando você está fazendo um estudo de observação. E meio que por isso que eu quis fazer esses estudos, sabe? Porque a gente aprende muito observando e aí a gente pode depois conseguir imprimir isso nos nossos próprios trabalhos, sabe? Em aquarelas originais. É a questão do volume que tem o nosso olho, né? Porque o nosso olho, ele nada mais é do que um globo que está ali em uma fenda no nosso crânio, né? Então tem toda essa questão de que ao redor do nosso olho é mais fundo, né? Tanto que dependendo da massa muscular da pessoa, da massa corporal da pessoa, isso vai ser mais visível ou menos visível, né? Em pessoas mais magras, isso é o nosso esqueleto é um pouco mais visível. Então são coisas muito interessantes de se observar e por isso que eu gosto muito de fazer esses estudos.
Eu, quando voltei a estudar, eu cheguei a fazer um retrato, fiz um autorretrato que eu não gravei, porque eu queria mais fazer essa observação, sabe? E eu percebi, né, como que é importante voltar alguns passos para poder não perder informação. E eu gostei muito dos estudos, achei que eu consegui imprimir um pouco de vida, sabe? Tem a questão do brilho do olhar, que também não é 100% branco, eu fui percebendo isso aos poucos. Tem um reflexo da nossa pupila, até no brilho do olhar, né? Tem a questão de que a parte colorida do nosso olho também não é de uma cor só, né? A gente nunca é 100%, não sei, até a nossa pele não é 100% lisa, sabe? Então o nosso olho também não é. E isso foi muito interessante de se perceber. O que fez com que esse processo também fosse muito gostoso e instintivo. E eu acho que é o que eu mais gosto na aquarela desde que eu comecei a pintar. É como que a gente consegue seguir os nossos instintos para tomar boas decisões. Às vezes a gente toma decisões não muito boas, um pouco ruins mesmo. Mas a gente aprende com essas decisões ruins também, com os nossos erros. E depois consegue fazer melhor. Inclusive, nesse vídeo eu nem tô falando muito de como que eu pintei esses olhos, porque foi muito mais instintivo, né? E isso acontece quando a gente está fazendo estudos, por isso que a maioria dos estudos eu faço sem gravar mesmo, né? Mas como eu achei a ideia de fazer esses olhos maiores muito legal, eu quis gravar para poder mostrar como que é o processo, sabe? Mais mostrar do que falar mesmo. Mas basicamente eu fui seguindo o que a referência estava me dizendo, o que ela estava pedindo. Então, por exemplo, depois que eu já tinha pintado o globo ocular, né, a parte colorida do nosso olho, eu percebi que não tinha tanta profundidade ainda na parte branca, né? Não estava sendo imprimido ali que aquilo era um círculo, que aquilo estava um pouco mais fundo dentro das nossas pálpebras, né? Então eu coloquei até mais sombra ali, coloquei um pouco mais de sombra, e essa sombra eu usei azul na maior parte, um azul meio acinzentado, mas eu também usei marrom, porque é como se batesse também esse reflexo da nossa pele, da sombra da nossa pálpebra ali dentro, não só de um céu que a pessoa pode estar olhando ou de uma paisagem, mas também do próprio rosto, da própria pele da pessoa. E eu achei que ficou bem mais natural assim. E aí, por fim, eu cheguei na parte de fazer os cílios, e essa é uma parte que a gente tem que ter muita paciência. Eu senti, inclusive, que os primeiros cílios que eu fiz de uma forma não muito natural. Conforme você vai fazendo, conforme você vai praticando esse movimento de fazer um semicírculo para fazer os cílios, vai ficando mais natural, mas os primeiros não saíram muito naturais. Então tá aí, né, a questão do aprendizado, da gente praticar mesmo. A gente entender o conceito nem sempre quer dizer que a gente vai conseguir colocar da mesma forma quando a gente coloca no papel de fato. Então praticar é muito importante. E no final eu fui ajustando isso, fui deixando algumas partes dos cílios mais cheias, e eu achei que foi ficando um pouco mais natural dessa forma. As sobrancelhas foi um pouco mais fácil de se fazer. Eu já tinha um pouco da prática dos cílios, e eu sabia que as sobrancelhas, ao contrário dos cílios, são fios um pouco mais retos, né? Não tem tanta curvatura. Ia ficar bem estranho se eu colocasse muita curvatura. Então foi um pouco mais fácil de se fazer. Eu usei o mesmo tom. Eu usei para fazer tanto os cílios como as sobrancelhas um tom de marrom bem escuro misturado com um pouco de azul do ciano, né? E eu fiz da mesma forma. E aí depois eu percebi também que tem reflexo dos cílios dentro do olho, né? Principalmente ali naquela parte do brilho. Então também ficou bem mais interessante quando eu coloquei isso. E botei mais sombra de novo, porque é aquilo, conforme a gente vai olhando a referência e vai olhando o olho, a gente vai percebendo que tem algumas coisas que estão um pouco distantes, né?
a gente tem que sempre tentar dar a ideia de que tudo no olho, tudo no rosto está conectado. Então eu uni um pouco mais essa parte interna do nosso olho, essa parte mais rosada, com a parte do globo mesmo, usando marrom, né? Então eu até dei uma esfumada para poder juntar mais essas duas partes e de novo achei que ficou ainda mais natural esse olhar. No outro olho eu já usei outra referência com outras texturas na pele, porque eu queria ver como que ficava, né? E outro tom de pele também. E eu comecei de forma semelhante a como eu fiz na primeira vez. E foi engraçado porque quando a gente está no começo dessas pinturas, em que você não vê ainda, não é resquícios, né? Mas que você ainda não consegue ver nem como vai ficar, nem perto de como vai ficar no final. Então você chega às vezes a se desesperar durante essa parte do processo, porque parece que tudo vai dar errado. Mas uma das coisas que eu aprendi com o tempo é que de qualquer forma a gente tem que continuar até terminar a pintura, não deixar de lado, porque o processo é confuso às vezes, né? Principalmente quando a gente está lidando com pele humana, com texturas. Então, apesar de eu ter sentido no começo que ia dar tudo errado, eu falei, não, vou continuar, não vou desistir, porque eu quero fazer esse olho, né? Eu quero muito fazer esse olho. Então, eu comecei ali fazendo as texturas da pele, comecei com um tom bem claro, bem transparente, desse marrom avermelhado, e aí eu fui escurecendo com o tempo e com paciência. Eu percebi ali, né, as diferenças desse olho para o olho anterior, a questão de que esse era menos fundo do que o anterior, né? Tinha a questão de que o olho era um pouco maior também. Então eu fui aos poucos adicionando as cores, adicionando volumes onde eu achei que isso encaixava. E com muita paciência mesmo, sempre olhando para a referência, olhando para o papel, fazendo uma camada, esperando secar. E muitas vezes suavizando aquilo que eu achei que estava muito marcado. E muitos pouquinhos mesmo, fazendo com muita paciência. E geralmente quando eu vejo que a pele já está mais identificável, que você já consegue identificar ali que é a estrutura de um olho, né? É o momento em que eu paro de mexer na pele por um tempo e eu parto para outra parte da pintura. Então aí eu fui fazendo a parte branca do olho, a parte de dentro, né? Usando o mesmo tom que eu tinha usado de início na outra, esse azul meio acinzentado, porque eu acho que é uma boa base para a parte branca do olho, um azul meio acinzentado. Algumas partes eu ainda deixo quase que totalmente branca, eu não espalho esse azul por tudo. Porque eu acho que tem sim algumas partes do olho que recebem bem mais luz do que outras, principalmente na parte de baixo, sabe? Perto da pálpebra inferior do nosso olho. Então eu parei de mexer na pele, comecei a pintar a parte de dentro. A questão dessa parte que tem mais sangue do nosso olho, né? Que é um pouco mais avermelhada. De início eu não acertei o tom, porque quando a gente muda o tom da pele da pessoa, geralmente essa parte interna do olho também muda para acompanhar. Então tem que ser feito com muita paciência, observando, tentando chegar nas cores. E aí, enquanto secava a parte de dentro, eu voltei a dar atenção para a pele, né? A pele já tinha secado de uma forma melhor, então eu fui ali adicionando mais sombras onde tinha mais sombras, mais volume onde eu achei que tinha mais volume, muito aos pouquinhos. Eu fui com bastante paciência. E voltei a pintar o olho também. Esse olho, ele era um olho preto, né? Um olho bem escuro. E aí eu pensei de início se eu iria fazer um olho cinza e usar o preto, né? Um cinza quase preto, porque geralmente na aquarela a gente não usa o preto no 100%. Né? Então eu pensei se eu ia usar um cinza e depois escurecer com um cinza bem mais escuro, ou se eu ia usar um marrom. No final das contas eu usei um marrom bem escuro, só que muito diluído para fazer a base. Então ficou parecendo cinza,
mas se você olha assim bem de perto, você consegue ver que é um pouco amarronzada, né? Então eu achei que ficou um pouco mais natural. E para fazer a parte bem mais escura, aí sim eu usei um preto, né? Só que meio amarronzado também. Misturei ali o marrom que vem na minha aquarela com o azul para ficar esse tom de preto bem escuro e forte. Porque a parte de cima do nosso olho, ela costuma ser mais escura do que a parte de baixo também. Então, conforme vai subindo o olho, ele tem que estar mais escuro. Quando eu cheguei no momento de fazer os cílios e a sobrancelha, né, tinha também outra diferença. Os cílios dessa segunda referência eram bem menores, mais curtinhos. Então, eu também levei isso em consideração para ficar um pouco mais semelhante, né, à minha referência. Fiz eles menores, em um tom mais escuro também, porque, né, para acompanhar a referência e para se sobressair na pele também. A sobrancelha era um pouco mais grossa, um pouco mais volumosa. Então, tudo isso eu fui levando em consideração. E da mesma forma que eu fiz no primeiro olho, eu também escureci mais os arredores desse globo ocular no final, que é quando você consegue se distanciar um pouquinho da pintura para poder ver o que você acha que falta mais ali, né? E aí, quando chega o momento de adicionar os últimos detalhes, eu costumo gostar muito dessa parte, que é o momento em que você vai sobressair o que tem que mais sobressair ali naquela pintura. E aí eu usei um marrom bem escuro para fazer essas marcações de algumas linhas de expressão, né? Tem a linha assim acima do olho, porque para marcar, né, essa volta que o globo ocular faz. Tinham também essas manchinhas no rosto, né, semelhantes às sardas ali que tinha na referência, que eu queria muito fazer. Então eu peguei esse marrom mais escuro, adicionei um pouco de vermelho para ele ficar um pouco mais vivo, sabe? Para ele não ficar só com esse aspecto de manchinhas, mas com sinais mesmo. Então eu botei um pouco de vermelho, achei que ficou bem legal. E eu fui colocando ali nessa parte da pele desse olho que é de um rosto, né? E fui ali acentuando algumas coisas em relação ao olhar, aprofundando um pouquinho mais sombra, principalmente ali no cantinho do olho. Eu acho que isso faz uma grande diferença, porque dá uma ideia de que aquilo é um círculo, de que aquilo é uma bola, né, que está dentro do nosso crânio. E esse foi o meu estudo de olhos. Me diz aí o que vocês acharam. E não esquece de curtir e de seguir o canal para mais vídeos. Uma coisa muito legal foi esse sol que ficou no final, porque eu pintei durante uma tarde inteira, então o sol foi avançando pela janela de uma forma bem legal. E eu curti como ficou no vídeo. É isso, até a próxima!